Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Bem-vinda à sala de poesia cult, Maria do Carmo Bonfim. E você é professora, psicóloga, psicanalista, é ligada à literatura, escreve contos, crônicas, poemas, publicados no Brasil e no exterior. E é detentora de vários prêmios nacionais, dos troféus, muitas coisas que você faz, não é, Maria do Carmo? Então, a nossa primeira pergunta é o seguinte: você começou a sua jornada como poeta, como você começou? Em que você se inspirou para escrever poesia? Nas entrevistas, eu acho que desde criança, nas entrevistas que eu tenho dado por aí, quando eu tive uma crônica publicada pelo jornal Caderno Infantil do Globo. Mas eu acho que esse contato com a poesia, com o conto, foi bem pequena. Quando eu devia ter lá uns 5, 6 anos, que eu não queria comer, e a minha mãe me dava colherada contando histórias, cantando. Ela era do Nordeste, então aquelas lendas nordestinas, e eu ia assimilando e eu comia tudo. No final, ela dizia assim: menina bonita faz assim. Eu fui uma criança muito criticada, me chamavam de gringa, de sardenta, cabelo liso, grandona, tudo que hoje em dia falam em bullying, mas naquela época a gente resolvia entre nós, a criançada, né? Quando a minha mãe dizia, menina bonita, faz assim, aquilo tão pequena já me emocionava muito. Aí eu segui minha vida. Quando cheguei na escola, tinha lá o caderno das composições, né? Aí eu desenvolvia tudo, como eu já disse em entrevista anterior com vocês, eu só tirava nota máxima, quer dizer, eu sempre tive jeito para a escrita. Mas me formei na escola ainda, no segundo grau. Eu tive um professor, tinha uma matéria, que eu não me lembro do nome, mas misturava filosofia, antropologia, sociologia, né, e psicologia, né, como eu falei, artes. Ele levava a gente na feira do livro. Aquilo, em plena adolescência, eu comecei a escrever. Ele deu Sartre, o existencialismo, né, que bate muito bem com a angústia do adolescente. Aí eu escrevia: o que é a vida? O que é a morte? Para onde vamos? Tudo muito assim. Mas aí segui minha vida, precisava sobreviver, né, na profissão, né? Aí, muitos anos depois, aliás, antes, eu estive no Hospital do Engenho de Dentro, conheci a doutora Nise da Silveira. Eu era uma garota, estava já no, acho que, 4º ano, e passei a frequentar o centro de estudos de lá, do chamado Museu do Inconsciente, que hoje tem outro nome. E aí o meu contato com as artes foi muito bom. Eu cheguei a escrever trabalhos. Esses trabalhos, me lembro de um que era a simbologia da casa, aquela mesa enorme que ela tinha lá, tinha de tudo, até arquiteto para falar da casa. Então, a minha escrita tinha sempre um tom poético. Mas muitos anos depois, aí eu comecei a escrever por conta própria em casa, né? Eu vi no jornalzinho do Simpra que o Caio Trindade estava fazendo uma oficina
cujo resultado daria num livro. Aí eu me interessei e fui. Foi daí para frente, né, que eu comecei a realmente escrever muito, frequentar depois a casa dele e publicar o meu primeiro livro há 13 anos atrás. Poxa, Pois, parabéns. parabéns mesmo. E daí valeu a outra referência, muito referendado aqui, esse nosso querido Caio Trindade. Ficamos satisfeitos com isso. Muito felizes por nosso amigo. Mas eu gostaria de saber também, já que falou do Caio, quais são as suas referências literárias, querida? Aí em cima. Que você, quais os poetas que você se permeia a reproduzir, entende, estudar e também fazer o que você admira, né, em si, né? Quais os poetas que você admira e quais são as suas referências literárias? É, eu, o Cairo me marca até hoje, né? Às vezes eu senti muito o falecimento dele, muito mesmo. E até hoje eu me lembro de coisas que ele dizia, eu procuro seguir. Eu acho que essa companhia com ele vai me acompanhar até o fim. Mas eu admiro Manuel Bandeira pelo lirismo, Cecília Meirelles, quando escreve para crianças, ela é o máximo. Vinícius de Moraes e Pablo Neruda, porque são românticos, falam de amor, de paixão e também de causas sociais, né? Na prosa, o alagoano Graciliano Ramos, minha família inteira de Alagoas, e um búlgaro chamado Elias Canetti, porque ambos são geniais em falar do comportamento humano, entender o ser humano, melhor do que muito psicanalista e muito psicólogo. Eles me emocionam, É não verdade. é? E agora, na contemporaneidade, que eu gosto de muita gente, mas é Tanuce Cardoso e Jorge Ventura, pela diversidade da obra deles. Eles estão há muitos anos nisso, mas eles não pararam no tempo. Né? Jorge vai desde o Ponto de Cruz, que tem muito a ver com o sertão, né? Com o Nordeste, até as grandes cidades. Tanusse agora está escrevendo poemas mais curtos, completamente diferentes do que ele fazia, vamos dizer, muitos anos atrás. Então, eu admiro essas pessoas que estão sempre renascendo, estão sempre criando. E das mulheres, Celi Luz, que também é uma poeta assim. Celi tem de tudo na obra dela, tudo que se possa imaginar. Né? Então, é isso. Ótimas referências. Nossa, São amigos, maravilhosos. alguns foram entrevistados e outros serão ainda, né? Inclusive Tagus também, futuramente. Como é seu processo de escrita, Maria do Carmo? Você tem algum ritual? Ou acontece espontaneamente? Como é que isso se dá? É mais espontâneo, mas tem que ter uma certa disciplina, né? Eu gosto de escrever completamente sozinha à noite. De dia eu olho a rua, eu olho, quando eu andava de metrô, era um bom lugar, vou voltar a andar de metrô. Você vê muita coisa para escrever. Lendo também, né? Engraçado é que eu gosto de ler ficção, mas romances e o que eu menos leio é poesia. Mas quando eu compro o lançamento, eu leio de todo mundo, escrevo no livro, depois dou minha opinião quando eu tenho intimidade com o poeta e tal. Mas observando, né? Eu tenho um poema sobre Gari, eu estava olhando aqui a Gari varrendo a rua, entendeu? Quando, não sei se você vai me perguntar sobre o bloqueio, Sim. quando eu vejo que não vou adiante, eu deixo o papel lá de molho, com um lápis, uma caneta, e depois volto. Ah, Ou então vejo um filme, ou vou caminhar no meu belo bairro, que eu moro num bairro muito bonito para andar. Na pior das hipóteses, tiro um soninho. Aí depois eu volto
a criação. Ah, Quase deu um poema aí, você escrevendo isso aí é uma poesia. Por favor. Ô, Maria do Carmo, qual é o tema? Já, você estava nesse rumo mesmo. Vamos lá, vamos complementar, fazer um complemento da pergunta. Qual é o tema recorrente do seu trabalho, das suas obras? Qual é o tema recorrente que você encontra para fazer da sua poesia seguir adiante, Maria do Carmo? Quais são o tema, né? O tópico recorrente nos seus trabalhos, nas suas obras? Todas as sim, pois não. Todas as formas, todas as formas de amor. Viu? Vou repetir, todas as formas de amor, inclusive eu gosto de escrever poemas eróticos também, e gosto dos sociais, né? Essa semana passada, acho que foi passada, eu estive lá no Brinde à Poesia e falei um poema que falava das pessoas que perderam suas casas e fiz uma homenagem ao pessoal do Sul. Do Eu Sul. também gosto de observar o que está acontecendo no mundo, né? E aqui no nosso país, principalmente. Eu acho que o poeta tem essa missão. uhum, É, ótimo. é a missão de trabalho social também, divulgar. Então, são esses seus tópicos Recorrentes. de poesia, em cima da poesia, né? E, Por favor, é, e o papel, como é que você vê o papel da poesia na sociedade? Você acha que a poesia, de alguma forma, pode ter um impacto positivo na sociedade atual? Eu acho que só para determinados grupos, porque para se tocar com uma poesia, a pessoa tem que ter uma sensibilidade muito especial. Eu conheço gente que comprou o meu livro e disse para mim: eu gosto mais quando você escreve conto e crônica. Quer dizer, não gostam, não chegam até a poesia. Aham, Por isso, os saraus são importantes, não é? O nosso meio sempre unido é importante, porque nós vivemos uma sociedade toda mecanizada, robotizada, narcísica. Então, para as pessoas pararem, né, e tentar captar o que a gente quer dizer, eu acho muito difícil. uhum. Milagre não vai fazer, não. então, é, é, você já participou de algum projeto colaborativo com outros escritores, Maria do Carmo, com a poeta, no caso, e como isso, esse processo, né, criativo, junto com outros escritores, influenciou as suas obras, o modo de escrever? Eu o que eu lembro assim, projeto, não chega a ser projeto. Por 2 vezes, 2 anos consecutivos, lá no Poesia Simplesmente, me colocaram junto com o pessoal do MEA, Poeta Sai da Gaveta. Sim. Então, Tereza fez assim, né, uma dinâmica em que eu fiquei lá com o Marcelo Mourão, com o Igor Fagundes, com a própria Tereza, com a Neudemar. Na verdade, não era só Oliane, não era só Maria do Carmo, era eu com o grupo. Eu me senti muito bem, muito bem. Ali eu vi a importância do diálogo, né, entre os pares. Hum, E lá na doutora Anísio, porque, como eu falei, eu apresentando um trabalho, meu trabalho era visto desde o arquiteto, os estudantes de psicologia, os médicos, até os pacientes, porque as portas lá eram abertas. O paciente entrava delirando e ela permitia. A doutora Anísio era aberta a todo mundo, uma figura realmente muito importante na minha carreira. Então, o paciente falava, delirava à vontade, ela aproveitava aquilo também para a gente discutir. Então, não deixa de ser um projeto, né? com certeza. Importante. Muito importante. Principalmente a doutora Anise da Silveira, que trabalhava muito com o inconsciente, né? E no inconsciente é que vem muita poesia.
Eu até diria, né? Eu vou abrir um parêntese. Aliás, teve um poeta convidado nosso, Mano Melo, ele teve um trabalho com a Nilce da Silveira também, né? Um trabalho bem extenso com ela, foi ali junto com. Valeu a sua referência como também poeta, despertou isso, esse contato. É muito importante isso dentro do nosso projeto. Por favor. Maria do Carmo, quais são os seus planos para o futuro? Algum livro, alguma obra em andamento? Como é que estão aí as coisas? Eu estou pensando em lançar um livro ano que vem, e já estou separando aqui o material e tal, mas não sei, não posso dizer vou fazer. Estou pensando em fazer. Me organizando, eu estou. Aham. Agora, eu não paro de entrar em antologias, né? Quando eu acho que são interessantes, que as pessoas são bem intencionadas, Olha, não é? Não estão ali só para, não sei, vender. Não, eu entro. Agora eu vou entrar numa de São Paulo, Ah, cuja editora eu conheço, isso é um modo, né? a antologia é um modo, né, do artista, do poeta, interagir de também, né? divulgar, é interativo, e o modo de divulgar de outra maneira seus trabalhos, né, antologia, junto com os demais poetas. É muito importante o poeta, para o referente, participar de antologias também. Maria do Carmo, a pergunta é a seguinte: como você lida com esse feedback de crítica literária, crítica em cima do seu trabalho? Houve uma pergunta que passou ali, nós deixamos, né, sobre bloqueio criativo Não, que mas você é citou. porque Mas aí, é que ela já tinha tinha, respondido. justamente, mas aí você já tinha respondido, né? Mas agora nós estamos entrando no bloqueio, né? Esse bloqueio Não. criativo, dentro do não, feedback negativo, as críticas negativas em cima do. Como você lida com isso? O que eu chamo de bloqueio criativo da minha vida foram as mortes da minha mãe e do Caio. Duas pessoas importantes, né? Quando eu lancei meu primeiro livro, minha mãe já estava doente, mas ela ainda foi lá na galeria e tal. No segundo, ela já não foi. E minha mãe era muito companheira, nós conhecemos juntas a metade do mundo, entendeu? E morava com ela e tal. Isso aí é que me bloqueou muito. Mas continuei nos concursos e nas antologias. Me bloqueou para fazer um livro só meu. Críticas negativas, na minha frente, ninguém nunca fez. Se faz pelas costas, eu não sei. Mas eu sou uma pessoa de idade madura, muito vivida. Não vou me incomodar com feedback negativo. Hum. Depende de quem vem. Se for um amigo, eu vou chegar para o amigo, mas amigo não faz isso, né? É. Eu me choco com a indiferença. Você estar num palco falando um poema e tem gente de costas ou no celular, sem dar a mínima para a sua presença. Isso me choca. É. Eu sei que isso é educação. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Mas eu fico chocada. Falta de... Eu espero, às vezes, uma maior atenção. Entendeu? É só isso. Agora, feedback negativo, bota isso, bota aquilo. Quem teve aula com o Caio, né? Eu acho que sabe fazer alguma coisa. É isso aí. Bom, e a última pergunta seria: que conselhos Hum. você daria para aspirantes, novos aspirantes à poesia, né? Os neófitos que desejam ingressar nessa jornada poética? E, finalmente, gostaríamos que você falasse um poema seu, para terminar com chave de ouro, tá? Seja autêntico com você mesmo e, em consequência, será com todos. Não se deixe levar pela vaidade. Não use artifícios se for apresentar no palco para aparecer, porque o poeta é aquele que escreve
Poeta não é vedete. Eu fico danada quando alguém diz que eu dei um show. Eu não sou vedete, né? E seja autêntico. Escrever um poema é um ato de amor. Lançar um livro é uma doação. Dalberto acabou de falar da antologia, que a antologia, muitos vão ler aquilo, o livro vai voar por aí, não é isso? Todos. Então, a gente está se doando. Eu nunca esqueci, uma vez, o Tornag dizendo: fica nervoso no palco quem não está se doando. Porque se é um ato de amor, você... Eu acho que ele quis dizer isso, né? Você entra no tema, né? E acho que esquece de tudo. O que importa é o poema. Eu penso assim. Em toda a sua intensidade. Correto, Ótimo. correto. Sabe É. as palavras. Sabe as palavras, isso. É muito bom, muito interessante. Poema. Essas visões diversas do artista tem em cima dessa questão da criação, né? Dessa catarse. Né? Cada um tem sua visão, como criar, o ato de criar. É muito interessante esse teu toque. Agora, querida, vamos lá, a sua poesia para a gente. Que seja, né? Que vier erótica ou não, mas seja bem-vinda qualquer poesia declamada por você, por favor. Para encerrar o nosso sábado. Isso daí eu não esperava, hein? Eu não esperava. Fala qualquer um, Qualquer uma. mais fácil aí. É isso. A melhor hora para fazer poesia é quando estamos quase adormecendo, entre a vigília e o sono, as ideias mescladas de delírios numa conjunção poética. A melhor hora para o amor é quando, em nosso torpor, perdemos o senso do real e embarcamos, bêbados e livres, nesta viagem deslumbrante, ciceroneados pelos nossos corpos, poetizados e amantes. Muito bom, Maria do Carmo. Muito Olha, bom. agradecemos a você imensamente por sua dedicação aqui, pela sua simpatia, tá? Por ter atendido o nosso convite e avisando a todos que ela vai estar conosco durante uma semana inteira, um poema por dia, gente. É isso. Uma semana inteira, hein? Não percam. Maria do Carmo, você encerrou em chave de ouro, né? Bom fim, teve um bom fim. Maria do Carmo, teve um bom fim o nosso poesia da sala com poesia acústica. Entendeu? Um bom fim. Mas com vocês dois, eu só posso me sentir à vontade. Não é? Eu reconheço que eu tenho um lado simpático, mas quem é que resiste à simpatia do Dalberto? E minha colega de profissão fez formação no mesmo lugar que eu, nós temos muito a ver uma com a outra. Então, me sinto à vontade, eu solto. É isso aí. Solto as coisas. Muito obrigado pela sua participação no Na Sala da Poesia, com Poesia Cult.